Sua empresa chegou no final do mês com caixa positivo. Que maravilha, não é mesmo? Você pagou seus fornecedores, pagou seus funcionários, retirou o seu prolabore, pagou os impostos e no final ainda sobrou uma boa grana. Hora de fazer aquela retirada e fazer a tão aguardada viagem com a família? Calma, segura um pouco que eu preciso te explicar algo que você precisa muito ouvir. Eu sou Paulo Farias e nesse vídeo eu vou te explicar porque nem todo o dinheiro que sobra no caixa no final do mês é lucro. Um dos maiores erros do pequeno empresário é justamente confundir o saldo de caixa com o lucro. Ele acha que sobrou ali o dinheiro no caixa, beleza, vou lá e tiro e posso fazer o que eu preciso. Mas não é bem assim, porque a grande diferença é que esses dois conceitos, o lucro e o saldo de caixa, eles são bem diferentes. E principalmente, eles são calculados em tempo diferente. Por isso, na maioria das empresas, independente do ramo, independente do porte, raramente eles são iguais. E por que isso acontece? Porque, embora o saldo do caixa seja de fato o que sobra ali no final do mês, o lucro ele vai ser a diferença também entre o que você vendeu e o que você gastou ou que vai gastar para produzir de forma indireta ou diretamente. Sendo que, para apurar o lucro, isso independe do tempo. Ainda está complicado, não é? Mas eu vou dar alguns exemplos que vai ficar mais claro para você entender. Vamos imaginar uma empresa de arquitetura e que faz projetos de arquitetura e de ambientação. Essa empresa, ela negociou um contrato com um cliente, um projeto de 10 mil. E ela negociou com esse cliente que ela vai demorar 60 dias para entregar e o cliente concordou em pagar 50% na assinatura do contrato e os outros 50% 30 dias após a conclusão do projeto. Ou seja, ele vai pagar no início e a outra parcela 90 dias depois. Esse projeto está estimado em 80%, em 20% de lucro. A estimativa da empresa é ter 20% de lucro com ele. E ele negociou com os fornecedores para pagar com 45 dias. Vamos analisar o fluxo de caixa. O que é que vai ocorrer? No primeiro mês vai ter uma entrada de 5 mil reais, certo? Já no segundo mês só tem saída. Ele vai ter que pagar aos fornecedores 8 mil reais. Ou seja, o caixa fica positivo no primeiro mês, imaginando que esse cliente tem apenas essa empresa tem apenas esse contrato. Para simplificar aqui o nosso exemplo. Então, no primeiro mês o caixa fica o quê? Positivo. Né? Sobrou 5 mil reais. Só que esses 5 mil reais, ele sequer dá para cobrir o negativo do mês seguinte, porque ele se comprometeu com os fornecedores a pagar os 8 mil reais. Digamos que o custo total seja com os fornecedores, não tenha outros custos internos. Então ele paga 8 mil reais no segundo mês. E aí o caixa volta a ficar positivo novamente no terceiro mês, quando ele recebe os 5 mil da parcela final. Entendeu? Deu para perceber a diferença? Vamos ver um outro exemplo. A gente tem uma indústria. Uma indústria ela compra matéria-prima e vende produto acabado. Então ela compra lá do fornecedor matéria-prima, fabrica o produto, estoca e depois vende. Essa venda normalmente, muitas vezes é feita, o recebimento é de forma parcelada. Mais uma vez a gente vai ter tempos diferentes para o tempo da compra e venda, compra da matéria-prima, venda e entrega, e os tempos de recebimentos e pagamentos. No caso do escritório, ele teve a sorte, uma boa negociação, de receber antes, o que é sempre bom. Mas já no caso da indústria, ele não consegue fazer isso. Ele precisa primeiro comprar a matéria-prima, então ele só depois é que vai receber dos clientes. Esses tempos diferentes, na contabilidade, isso tem um nome. Um é o ciclo econômico e o outro é o ciclo financeiro. O que é um ciclo econômico? É o ciclo entre o período que determina os períodos de compra, venda e entrega. Então você tem um ciclo econômico. No caso do escritório de arquitetura, começa com a venda e termina com a entrega do projeto.
é o ciclo econômico. Já o ciclo financeiro é o ciclo que envolve os pagamentos e recebimentos. Então, nesse caso, ele começa também junto com o ciclo econômico, mas vai terminar depois, né? Porque só 30 dias depois da entrega é que ele vai receber o restante. Já a indústria também tem um ciclo econômico diferente do ciclo financeiro. Então, essa diferença de tempos entre o ciclo econômico e o ciclo financeiro é o que explica exatamente por que o saldo do caixa ele normalmente é diferente do lucro. Inclusive porque normalmente esses ciclos eles extrapolam um mês, né? Se eles ocorressem sempre dentro de um único mês, aí você teria essa situação em que o saldo de caixa é igual ao lucro, mas normalmente isso não acontece. Bom, essa aí é uma das razões pela qual o saldo de caixa é diferente do lucro, mas existem outras razões também. Por exemplo, você tem as despesas que são sazonais, você tem o 13º, você tem as férias, você tem alguns impostos, tributos que são sazonais, né, dependendo da sua natureza jurídica. Você tem aí atrasos no recebimento, então o cliente atrasou uma nota promissória e isso vai comprometer o seu caixa. Talvez não afete o lucro, né, ele vai pagar multas, juros, mas talvez afete, porque causou ali um descasamento no fluxo de caixa e você teve que recorrer a uma conta garantida, ou seja, pagar juros, e às vezes esses juros pode ser até maior do que, normalmente é até maior do que o que o cliente vai pagar pelo atraso da nota promissória. Então isso também vai causar uma diferença. Enfim, existem vários fatores que vão fazer com que não necessariamente o seu caixa seja diferente do lucro. Em geral, ele vai ser diferente ali no final do mês. E o que você precisa fazer então? Bom, em primeiro lugar, lembrar que venda é muito bom, é ótimo, mas não é a única coisa que garante o sucesso da empresa. A gente tem que vender, lógico, nossa empresa precisa vender, toda empresa precisa de vender e é ótimo vender, mas a gente precisa também administrar muito bem o dinheiro que é recebido dessas vendas e o dinheiro que é pago para a gente consiga entregar os produtos e os serviços decorrentes dessas vendas. E a gente precisa principalmente administrar isso muito bem quando ocorre um aumento súbito nessas vendas, né? A gente vendeu mais, ficou mais eufórico e tudo mais. Esse é exatamente o momento onde a gente tem que ficar mais atento para evitar aí os problemas e evitar principalmente uma crise de liquidez, que é quando falta dinheiro no seu caixa para honrar os seus compromissos. O que fazer? Segundo passo. Primeiro, lembrar disso. Segundo passo, administrar muito bem o seu caixa. Registrar todas as entradas e saídas diariamente, registrar todos os compromissos decorrentes da venda, os compromissos que você assumiu com o seu cliente, os compromissos que você assumiu com os seus fornecedores, registrar as despesas que ocorrem mensalmente, as despesas que ocorrem de forma eventual e a partir daí, sim, com todas essas informações, você tem o seu fluxo de caixa, você tem um fluxo de caixa projetado e a partir daí você consegue exatamente ter um indicador, um número de quanto do que sobrou ali no final do mês você vai conseguir distribuir para os sócios ou com quanto você vai precisar manter no caixa para honrar um compromisso futuro, por exemplo, no caso lá do escritório de arquitetura, que ele precisou manter o dinheiro no caixa para poder pagar o compromisso com o fornecedor no mês seguinte, quanto você precisa manter, quanto você precisa reservar para investimentos futuros, então você consegue ali trazer para o mês uma projeção do quanto você pode distribuir efetivamente de lucros. E vale sempre lembrar que o lucro é o que garante o sucesso da nossa empresa, do nosso negócio no longo prazo. Mas o caixa é o que mantém a empresa funcionando, é o que mantém o coração batendo. E que uma empresa ela pode até operar no vermelho, às vezes até por muitos anos, desde que
o caixa esteja positivo, o caixa esteja bem administrado. Quer um exemplo disso? A Amazon. A Amazon hoje é uma das maiores empresas do mundo, uma empresa bilionária que vale aí bilhões, mas durante muitos anos ela teve o seu modelo de negócio muito questionado, porque ela operava no vermelho. Sempre foi uma estratégia do Jeff Bezos colocar preços baixos, né, para atrair mais clientes para a sua base. Ele queria crescer muito a base. Então a empresa operou no vermelho durante muitos e muitos anos, mas ele tinha planos estratégicos, tinha indicadores que mostravam para os investidores que valia a pena colocar dinheiro no caixa para manter a operação funcionando, e deu certo para ele, e ele vem repetindo isso sucessivamente nos negócios dele. Um dos negócios mais novos dele é o Amazon Prime, já disponível no Brasil, concorre aí com a Netflix, e que ele lançou aqui no Brasil, custa menos de R$10 por mês. Então, obviamente, é uma operação que está no vermelho, que dá prejuízo, menos de R$10, produções de alta qualidade, mas é o modelo de negócio dele. Certamente ele consegue convencer os investidores a colocar dinheiro, manter o caixa positivo, e aí a empresa vai fazendo os investimentos necessários, vai adquirindo mais clientes até que aquela operação se torne superavitária. Agora, o contrário não é verdade. Uma empresa ela pode ter lucro, ela pode ter um lucro operacional, mas se o caixa não for bem administrado, ela vai quebrar, ela vai ter problema com os fornecedores, vai ter problema com o pessoal e vai acabar quebrando. Então vamos perseguir o lucro nas nossas empresas, vamos procurar vender, mas vamos ter muito cuidado com o coração da nossa empresa, com o nosso caixa. Vamos administrar muito bem, porque aí a gente vai crescer de forma sustentável. Muito sucesso nos negócios e te vejo novamente no nosso próximo vídeo. Tchau!